Meus irmãos, meus amigos, hoje nós iremos refletir em algo interessante, não é? Vocês vão entender. Fica em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 16. Ouçam. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, sabe que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Deus Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso, fala-nos, Senhor, através dela, para entendermos, compreendermos aquilo que é salutar para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o que é que preconiza uma vida cristã? Será que, ao viver no mundo, porque estamos no mundo, fazermos atividade similar às pessoas que estão no mundo e que não são chamadas para o aprisco do Senhor e vivem suas vidas como se não houvesse amanhã? E essas atividades similares, tipo trabalhar, constituir família, viver em comunidade, ok. De um lado, fazemos tudo isto também, porém temos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Muitos destes cidadãos que vivem no mundo não a têm como a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. No entanto, eu trago aqui uma questão de uso e costume. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, as mulheres, em geral, gostam, cristãs ou não, elas gostam de cabelos compridos. Inclusive, elas até colam cabelo no seu, aquelas pessoas que não têm naturalmente, aquela facilidade de crescimento, de seus cabelos crescerem com mais rapidez e por aí vai. As pessoas colam cabelos, parece que são chamados de mega hair, algo do tipo. E neste momento, e aqui nesta passagem, as mulheres de Deus desta época, lá em Corinto, elas tinham cabelos longos, e as que não tivessem, fosse orar, eram criticadas, e não tinham, diante de Deus, nenhum tipo de apreço, segundo os elementos, as pessoas que conviviam com elas naqueles períodos. E aqui o apóstolo Paulo bota esse questionamento. E aí eu trago também para hoje. Será que, ao terem cabelos similares, cabelos longos, a maioria das mulheres que vivem no nosso tempo, elas gostam disso, cristãs e não cristãs. As cristãs estão se igualando a elas
no mundo por conta de continuarem com seus cabelos longos? É um questionamento a se fazer, porque o diferencial, aí eu questiono, o diferencial para o mundo, em questões assim não relevantes, eu estou falando questões não relevantes, porque o comportamento de uma mulher de Deus, de um homem de Deus em relação a outro, tipo, você está indo pagar uma conta numa fila bancária, numa casa lotérica, e você avança na frente dos outros, isso não é um comportamento cristão. Está errado. Você vai com seu carro para o estacionamento e lá tem a vaga de um deficiente e você ocupa aquela vaga de uma forma desproporcional àquilo que você é, indo de encontro ao seu caráter. Isso é próprio de um cristão? Provavelmente não. Isso é algo... não está escrito na Bíblia? Não. É uma questão de comportamento, de caráter. Né? De um caráter de... tem pessoas até mesmo que vivem no mundo e que têm esse comportamento. Isso é fato, isso é real, isso é concreto. Não é? Então, eu volto a perguntar. Por conta das mulheres hoje, até utilizar-se, volto a repetir, de mergarré e ter cabelos longos, e a cristã também ter cabelos longos, ela está se igualando ao mundo porque as duas têm cabelos longos? E a cristã deveria cortar seus cabelos curtinhos agora, porque o povo do mundo, na sua grande maioria, gosta de cabelos longos? Esse uso e costume vai igualar uma cristã a uma não cristã? É por aí, o caminho é este. Então aqui Paulo questiona isto, não é? Paulo fala sobre isto. E hoje, que muitos irmãos, eu não vejo na igreja presbiteriana a qual eu faço parte, eu não vejo. Mas eu vejo muitos homens em outras denominações com cabelos longos, hoje. Paulo aqui, ele condena isso aqui. Ele diz assim, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, isso para a mulher, né? E fala do homem aqui quando ele diz, ou a própria natureza nos lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? É desonroso para o homem usar cabelo comprido? É o que diz aqui a palavra. Mas hoje, dentro das igrejas, hoje, eu volto a repetir, na igreja presbiteriana, se existe, não tenho conhecimento de homens que gostam de cabelos longos, não é? De usarem cabelos longos, em outras denominações. A questão é, em ele utilizando-se de cabelos longos, e ele está indo de encontro a esse princípio que está aqui na Bíblia, na época de Paulo aos Coríntios. Esse irmão de outra denominação, ele está sendo igualado às pessoas mundanas por conta desse costume que ele tem? Essa é a questão. Não é? Então, aí eu volto a falar com vocês quanto à sua identidade com Deus Pai Todo-Poderoso. Porque quem já teve a experiência como eu de ter passado pela minha vida diversos pastores, e cada um com suas manias, e aí, claro, né, que para justificar suas manias ele vai ver indícios, não está escrito na Bíblia não, indícios na Bíblia que justifica aquilo que ele coloca. Como eu também coloco indícios. Ou ninguém se lembra que determinadas decisões em algum momento era dado por sorteio, na própria palavra. Lembra-se de Jonas? Quando ali naquele barco queriam saber, né, quem era a pessoa que estava provocando toda aquela comoção nas águas e que ia levar em sorteio
e aí descobriram-se que o próprio Jonas era o motivador de tudo aquilo. Então, se eu quiser usar isso como argumento, eu usaria, não é? Então, quer dizer, mas essas coisas periféricas, elas é essencial para o Evangelho ou não? Essa é a questão. Então, quando você cria uma identidade com Deus, muitas dessas coisas, elas ganham o lugar adequado, de irrelevância. E você deixa lá, como irrelevante mesmo. Ah, mas quem falou foi um ministro de Deus. Bom, se para um ministro de Deus aquilo não é irrelevante, vai ficar com ele. Para ele, aquilo ali é um norte para a sua santidade, para estar sendo obediente à palavra, e por aí descreve N outras coisas. Cabelo comprido ou cabelo não comprido, dentro das igrejas hoje, é relevante? Naquele tempo, Paulo questionou. Mas e hoje é relevante? E aquelas que não têm um cabelo comprido? Vai ser execrada dentro das suas igrejas por esses pastores que veem nisto aqui um indício, né, de que deveria se cumprir? Esta é a questão. Ou quando se quer tem indício e quando não se quer não tem indício? Essa é a questão. Então, quando você cria uma identidade com Deus, você tem uma clara evidência das coisas e essas coisas periféricas não vai lhe atingir. Não vai tirar seu sono. Não vai desmotivar sua fé. Você vai continuar firme na palavra, orando a Deus para que Deus lhe dê as clarevidências das coisas bíblicas que são relevantes para você ter uma vida de paz, de tranquilidade. Em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória dele, que Deus coloque, né, essa reflexão na sua mente, no seu coração, e que a paz de Deus permaneça contigo. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, por essa mensagem, meu Pai, de usos e costumes daquela época, se é válida, se não é válida hoje, Senhor. Ó Pai, nos mostra o caminho, dai-nos o entendimento correto daquilo que nós devemos estar dando prioridade em nossas vidas para sermos fiéis, santos diante de Ti, para a honra e glória de Ti. Que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco sempre e que o Espírito Santo nos guie. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, meus amigos, até a próxima, se assim Deus permitir.